Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo, santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. E para o episódio de hoje eu estou aqui com... Dani Morango. Tati Boni. Muito bem, e eu, Marcos Júnior, né? Hoje nós vamos falar dela, que é a santa que passou menos tempo no Carmelo, né? Você vê, com tão pouco tempo, chegou longe, né? Hoje nós vamos falar da Juanita, Santa Teresa de Jesus de Los Andes. Então vamos à biografia dela. Santa Teresa dos Andes. Nasceu em 1900, no dia 13 de julho, em Santiago, no Chile. Seus pais se chamavam Lúcia e Miguel. Foi batizada no dia 15 de julho com o nome de Juana Henriqueta Josefina dos Sagrados Corações. Teve 6 irmãos. Em 1907, com 7 anos, sentiu despertar uma devoção à Santíssima Virgem. Prometeu rezar o rosário todos os dias. Também nesse ano fez sua primeira confissão e solicitou receber a comunhão, porém não foi autorizada. Em 1909, recebe o sacramento da confirmação. No ano seguinte, recebe a primeira comunhão. Em 1914, sofre uma crise de apendicite e precisa ser operada. Nesse momento, ela acredita que irá morrer. Em 1915, fez o voto de castidade e diz que Cristo a cativou e tem certeza da sua vocação. Em 1917, faz uma confissão geral e o padre lhe assegura que nunca cometeu pecado mortal. É nesse ano que ela se corresponde pela primeira vez com Madre Angélica, a priora das Carmelitas de Los Andes. Em 1918, intensifica a correspondência com a Madre. E em setembro pede para que ela a receba no Carmelo. No ano seguinte, em 1919, vai com a mãe visitar o Carmelo e tem certeza de que lá é onde Jesus a quer. Em março desse ano, escreve ao pai pedindo autorização para entrar. Em abril, ele a autoriza e em maio, finalmente, ela ingressa no Carmelo, passando a adotar o nome de Irmã Teresa. Em outubro, ela inicia o noviciado. No ano seguinte, em 1920, nos primeiros dias de março, ela revela que morrerá em breve. E em 12 de abril, ela morre santamente, com 19 anos de idade. Somente 11 meses que havia entrado no Carmelo. Em 1947, tem início seu processo de beatificação. Em 1987, ela é beatificada pelo Papa João Paulo II. Em 1993, canonizada também pelo Papa João Paulo II. Ufa! Minha gente, a gente já começa a ver na biografia que é uma jovem como nós, né? Que soube no mundo aí viver de forma santa. Como nós? Eu acho que ela não tem nada de jovem como nós, sinto muito. Ué, a gente só é jovem há mais tempo, gente. A gente só é jovem há mais tempo, que isso? Não, senhor. Não, a gente vai ver nesse programa que de jovem como nós ela não teve nada. Ai, ai. Então bora lá começar nossa partilha, nosso bate-papo aqui. Como foi, então, conhecer um pouco mais da vida dela, como foi se aproximar e virar amigo dela aí nesse período de estudos, né? Pra gente partilhar um pouquinho aqui hoje. Foi impactante, né? Porque ao longo do programa vocês vão ver em tão pouco tempo o que ela fez, né? Assim, ela foi
Ela simplesmente foi, né? Eu tenho falado muito isso sobre a questão de ser. Ela foi de Deus, né? Ela amou a Deus desde a infância, ela já tinha ali nos 6 anos de idade, né? Já assistia a Santa Missa quase que diariamente com a mãe dela, e ela já sentia esse chamado. Mas o que ela faz em tão pouco tempo, só pelo fato de ser, o exemplo que ela deixa, ela arrasta as pessoas pelo exemplo, pelo que ela era. Então, acho que foi mais impactante para mim. Ainda não é o que eu aprendi com a Santa, mas apesar de parecer. Mas o que foi mais impactante para mim conhecer, me tornar amiga dela. E à medida que eu fui lendo sobre ela, eu fui sentindo o desejo de apresentá-la ao meu filho, né? De apresentá-la ao meu filho, de apresentá-la a essa juventude, para que as pessoas possam ver que é possível, que a santidade que é possível, né? Que é um caminho difícil, mas existe a chance. Sempre existe a chance. E ela vem nos mostrar isso. E é legal ver que tava lendo, né, uma biografia no site do Vaticano dela, uma página, né, contando alguns trechos da vida dela, e aí eles mesmos, né, falam, né, um pouco da biografia ali e colocam uma pergunta assim, né, mas o que ela fez de tão importante assim para ser santa? E aí eles mesmos colocam, né, e a resposta é meio desconcertante, porque ela viveu, creu e amou. Ela fez isso, né? Ela viveu a vida dela querendo muito em Jesus e amando todos os dias, a cada minuto da vida dela, era um amor e louvor a Deus, né? Então, E ela só não pecou, né, Marcos? só, né? Só. Só não pecou. Gente, Pelo amor de Deus. eu tive a oportunidade de ler o diário dela, né? Então, nesses dias estudando ela, eu fui lendo o diário dela. E aí você fala, meu Deus, que miserável que eu sou. Porque desde sempre, assim, desde muito pequeno, né? Logo na biografia dela, assim, vou começar, né? Da infância, como a Tati disse, ela frequentava a missa com a mãe dela, né? Quase que diariamente. Então ela já tinha, né? Já tinha despertado esse amor né, por Jesus. E aí quando ela faz a confissão, né? Ela estudava num colégio de freiras e tudo mais, e as freiras ajudaram ela, né, nessa preparação para a confissão, porque naquela época as coisas eram um pouco diferentes do que são hoje. E aí ela, né, pede para receber a primeira Eucaristia, ali, receber a primeira comunhão, e não é autorizado. Naquele momento eles acham que ela ainda não está preparada para isso. E aí o que ela faz? Ela toma uma resolução de se dominar. Então ela faz uma avaliação, isso criança, tá? 7 anos de idade ali, sei lá. Ela faz uma avaliação e ela faz um propósito de se dominar os suas más inclinações, né? Seus ímpetos, assim, trabalhar as virtudes, enfim, para que ela possa, enfim, receber a comunhão. E aí ela vai lutando, e no diário ela fala muito sobre isso, assim, a vida toda, né? E até que depois, 3 anos depois, eles autorizam ela a receber a comunhão. Mas ela já teve a consciência ali, ó, criança, de que, não tá legal, eu ainda não posso receber Jesus, então eu vou melhorar para receber Jesus. Uma das coisas que eu achei muito legal foi porque, assim, por mais que ela fosse uma jovem, né, que, como tantas, uma educação cristã católica, mas ela teve uma determinação naquilo que ela queria. Então, assim, quando ela sentiu que ela amava Jesus e ela queria se aproximar de Jesus, então ela fez de tudo para se aproximar muito de Jesus, para rezar e estar com Jesus. Ela queria comungar, ela viu que ela não podia, então ela foi lá e foi lutar para se dominar as más inclinações. Assim, ela não cometeu pecado mortal, mas ela tinha as questões, né, para lutar. E aí ela foi lutando. Determinado momento mais para frente, a gente vai falar melhor disso, ela quer entrar no Carmelo e ela vai fazendo todo o caminho para que ela chegue lá, né? Não é que ela inventa as coisas, tá? Jesus vai falando com ela e vai mostrando para ela aquilo que ele quer também.
Então, uma das coisas que eu fico pensando nela é essa determinação de tipo, não, ó, e ela, em vários momentos no diário, ela fala sobre ser uma santa carmelita. Ela não queria só entrar no Carmelo, ela queria ser uma santa. Ainda que ela não quisesse ser canonizada, não era essa a vaidade dela, não era uma vaidade, não era nesse sentido, sabe? Mas ela sempre fala no diário, vou ser uma santa carmelita, vou ser uma santa carmelita, porque ela queria ser uma boa carmelita, ela queria ser uma boa esposa para Jesus. Então, a determinação das coisas que ela queria e de lutar por aquilo que ela queria, ainda que ela precisasse se vencer muitas vezes, isso foi algo que me chamou muita atenção. E um ponto importante, eu não sei se no diário ela cita, mas eu não tenho dúvida de que ela deve ter lido A História de uma Alma, de Santa Teresinha. E ela tinha dois grandes exemplos, né? Porque quando se falava de Carmelo, ela tinha Teresa d'Ávila e Teresa de Lisieux, né? Teresinha, como modelos aí de santidade, né? Então, eu realmente acho que ela deve ter lido História de uma Alma e inspirou bastante. E aí é interessante ver que ela, nessa juventude, muitas vezes se assemelhava a algumas características de Santa Teresinha, né? Porque, como você falou, ela não cometeu um pecado mortal, mas ela tinha muito orgulho, ela era muito vaidosa, teimosa, e aí, assim, ao mesmo tempo que ela tinha alguns ímpetos, assim, tal, às vezes também ela chorava por nada, né? Então, uma jovem com as suas lutas também, né? A diferença é que em nenhum momento ela abaixou a cabeça e se deixou vencer por essas más inclinações, né? Pelo contrário, ela dobrou as más inclinações, transformou-as, né? Trabalhou a virtude oposta para poder dominar essas más inclinações e estamos aqui hoje falando dela, né? Uma santa canonizada na nossa igreja, mas me lembrou muito Santa Teresinha, assim, sabe? Conhecendo um pouco mais a história dela. Não sei porque em alguns momentos eu lembrei de Santa Teresinha, né? Lendo alguns trechos da vida dela, né? E tanto é que quando ela entra no Carmelo, ela também coloca Teresa no nome, né? Então, ela se chama Teresa de Jesus, né? Então, eu também achei que, quando eu comecei a ler, eu achei que ela ia falar muito mais de Santa Teresinha. No diário, ela cita muito mais Santa Teresa. Então, assim, ela leu, sim, Santa Teresinha, ela leu, né, as duas Teresas, mas ela leu muito e Santa Teresa, os livros de Santa Teresa em determinados momentos foram muito importantes. Então, ela cita... gente, parênteses aqui. Eu não me lembro os nomes dos livros de Santa Teresa. Livro da Vida, Castelo Interior. O Livro da Vida. Então, ela cita o Livro da Vida, ela cita outros livros também de Santa Teresa d'Ávila como se Santa Teresa d'Ávila fosse ali uma meta a ser alcançada, sabe? Tipo, o exemplo que ela buscava alcançar. Ela vai citando algumas coisas de como que os livros... Então, antes de entrar no Carmelo, ela se corresponde com a madre e fala de como os livros das duas, né, Teresas ajudaram ela. E ela escolhe o nome dela justamente por conta das Teresas, né? Especialmente ainda mais por conta de Santa Teresa d'Ávila. Quero voltar um pouquinho na questão da idade, que ela tem essas certezas na vida dela, né? Ainda quando muito criança, ela já tinha esse amor. E eu fiquei me perguntando assim, gente, por que a gente demora para ter esse amor? Onde encontra esse amor? Onde... Não vende, né? Não vende. É uma coisa que está de dentro para fora. E ela já tinha, com 4 anos, né, frequentando a missa ali com a mãe dela quase que diariamente, 6 anos, ela tinha esse amor por Jesus, ela já tinha esse desejo, né? Tanto que ela queria, como a Dani falou, e Marcos, ela queria rápido a comunhão, ela queria logo. Por quê? Porque simplesmente ela amava. E eu fico me perguntando como era essa família, porque ela nasceu numa família rica, né? De bens, de posses, diferente das vezes que a gente vê muitos santos que viveram a pobreza, que tinham dificuldade financeira, né? Ela nasceu numa família muito rica, ela era uma moça bela, comunicativa, ela tinha tudo para, se a gente pensar nos tempos atuais, né, que as pessoas falam que ser bem-sucedida, ou algumas pessoas que vocês sabem diriam que ela seria uma mulher empoderada,
ou ela faria um bom casamento, e, né, enfim. Mas não, porque desde os 4 anos ela já sentia esse amor, esse desejo de pertencer ao nosso Senhor, né? Fruto, com certeza, da família que era cristã, que ensinava. E eu fico me perguntando hoje, Senhor, o que acontece que eu tenho que levar o meu filho para a missa, eu tenho que fazer uns combinados com ele, né? Aonde que isso se perdeu? Porque a gente vê também outros tantos santos, vocês que já acompanham a gente, que escutam os podcasts, se não escuta ainda os outros, corre lá e escuta. Muitos têm isso na infância. Não vão para a missa obrigado. Vão por amor e sentem esse chamado desde pequenino. E a gente se mata para conseguir, né, levar e explicar. O Cauã está com 9 anos agora, eu fico explicando ali os ritos da missa para ele. Então eu falo, onde isso se perdeu? Onde nós deixamos que isso se perdesse? Porque existiu um dia. Hoje tem crianças que você pega com 10 anos, não sabe o que significa Páscoa, não sabe o que significa o Natal, né? Então está muito perdido mesmo. E nós, e aí eu já falando muito, e nós como cristãos precisamos retomar isso. Precisamos trazer isso para o seio da nossa família e precisamos educar os nossos filhos na fé cristã, né? Quando ela comungou, eu estava lendo aqui, ó, ela diz assim, pedi 1000 vezes que me levasse, ouvi a sua voz. Querida, pela primeira vez, desde que fiz minha primeira comunhão, nosso Senhor me falava. Então, depois que ela comungou pela primeira vez, ela sentiu aquilo que às vezes muitas vezes, a gente não sente quando a gente comunga. E desde que ela comungou a primeira vez, ela sentiu, lembrei até do Carlo Acutis, né? Ela sentiu e aí todas as comunhões era aquele encontro maravilhoso, íntimo com o Senhor. Ela desejou receber o Senhor também diariamente, então ela buscava receber o Senhor diariamente. Quantos de nós nem se recorda de como foi a nossa primeira comunhão? Como foi a nossa catequese? Por que a gente não tinha esse amor? Por que a gente não tem ainda hoje? Então eu fiquei me perguntando muito, me questionando muito, o que se perdeu? Onde se perdeu? Por que está perdido? E como eu faço para encontrar? Santa Teresa, é isso aí. Eu acho, Tati, que assim, à medida que o mundo, né, foi se modernizando, muita coisa foi surgindo, as pessoas foram deixando de lado, né, o celestial, o sobrenatural, elas foram abrindo mão da vida eterna, né, porque assim, o que é uma vida aqui nessa terra perto da vida eterna? É nada, é nada. A nossa expectativa de vida média aqui é o quê? Uns 70 anos. Então, em média, nós viveremos 70 anos aqui entre os nossos, né? Mas com Deus, tudo dando certo, né? Com a bênção e a graça de Deus aí chegando lá no céu, a gente vai viver a eternidade numa visão beatífica lá com o Senhor, né? Então, eu acho que o que a gente foi se perdendo é um pouco desse olhar para o sobrenatural, sabe? De pôr na balança o eterno e o terreno, né? Que vamos dizer. E coisa que realmente ela já entendeu desde cedo, né? Porque com 6 anos de idade, né? Ela comenta no diário de que teve até um terremoto lá em Santiago, né? No Chile, onde ela morava. E aí ela escreve no diário que a partir dessa época, né? Por volta de 1906, Jesus começou a tomar o coração dela, né? Então ela já tinha toda essa inclinação para Jesus. E aí, Tati, quando você fala até de amor, né? Esse amor que ela tinha, é bonito ver as cartas que ela escreveu, porque ela vai falando um pouco disso, né? Entre as coisas que ela escreveu, né? Uma frase dela é assim: a minha vida é uma oração contínua, pois tudo que eu faço, faço por amor ao meu Jesus. Tudo realmente voltado para Deus. Eu só queria complementar tudo isso que vocês estão dizendo, que no caso dela ainda tem um agravante, oh meu Deus do céu, que eu até li na biografia que com 6 anos, 7 anos, não me lembro agora, ela fez um voto para a Santíssima Virgem, de rezar o rosário todos os dias. Ela era muito amiga de Nossa Senhora, ainda antes de ser eu acho que antes de ser amiga de Jesus, ela era amiga de Nossa Senhora, né? Então, acho que um irmão dela, alguém da família dela, apresentou a Nossa Senhora, trouxe ela para essa intimidade, então ela ficou muito amiga de Nossa Senhora. E aí ela diz assim no diário,
a respeito da primeira comunhão, né? Ela falou assim, ó, em 1906, Jesus principiou a tomar meu coração para si. Durante 1 ano preparei-me para fazer minha primeira comunhão. A Virgem ajudou-me a limpar meu coração de toda a imperfeição. Então, ela sempre vai falando, e aí ao longo do diário também ela vai falar em outros momentos, o quão importante é o papel de Maria na vida dela, né? Então, desde sempre, desde o início, ela contou com essa ajuda também para lutar contra si, para estar mais próxima de Jesus, para fazer a vontade de Jesus, para amar a Jesus. Então, além de amar Jesus, né? Ela amou a Maria e amou muito, né? Foi muito fiel a Nossa Senhora. E Nossa Senhora tem um papel fundamental também na vocação dela e em tudo que ela fez aí ao longo da vida. E aí não teria como ela não ser essa santa, né, Dani? Porque se ela tinha desde os 6 aí anos Maria como modelo de mulher a ser seguida, me deu nisso. Olha que, que chato. Se ela teve Maria como modelo, deu no que deu, essa santa que a gente tem hoje. Realmente fala que a infância dela foi marcada por uma intensa vida mariana. Gente, com 6 anos, como é que a pessoa faz um voto de rezar o rosário? Você tem noção do que a Dani acabou de falar? Rezar o rosário todos os dias e assim foi até o final da sua vida. Gente, que 6 anos. Como você consegue fazer uma criança de 6 anos rezar um rosário? A gente luta para rezar o terço da misericórdia, para fazer uma oração do anjo da guarda, né? No final da noite ali a gente vai lutando para isso. E não foi ninguém que falou para ela, olha, vem cá, você tem que rezar o rosário todo dia. Porque a gente fica assim hoje, né? Vamos rezar o rosário porque tem essas promessas. Você reza o rosário, quando você tá na morte, a gente, né? Fica ali lutando para as pessoas rezarem, manda live daqui, manda live acolá, compartilha nos grupos. Gente, reza o rosário que Deus está prometendo. Ela não foi promessa de ninguém, não foi ninguém que obrigou, ela sentiu, né? E eu tenho certeza, Dani, eu tenho certeza que ela, quando olhou a grandeza de Nossa Senhora, ela falou, essa é a mina, essa é a mulher, essa é a empoderada, a qual eu tenho que seguir, ela tem que ser o modelo. Por isso que ela foi essa grande santa em tão pouco tempo. Então ela foi essa grande santa por conta dessa grande devoção à Nossa Senhora, né, que foi esse alicerce sólido para a vida cristã dela, né? E aí ela estudou durante 12 anos no Colégio Sagrado Coração, olha o nome do colégio, né? Onde ali também ela evangelizou. Tem coisas aí do diário do colégio, Dani? Você quer falar? Não tem, mas é que na verdade aí eu tenho outra visão, né? Vocês têm a visão de fora, eu tenho a visão de dentro. Então ela ia pro colégio, mas ela sofria muito. Então não foi assim o negócio que ela amava o colégio. Tinha dias que ela amava o colégio, mas tinha muitos dias que ela não queria ir pro colégio. Então teve momentos tensos, assim. Ela falava que assim, a saída para o colégio, de certa forma, já era uma preparação para a vida religiosa dela, né? Porque ela vivia muito bem em família, né? Então esse círculo familiar ali, para ela era tudo, assim, era o tesouro da vida dela era a família. E aí quando ela foi para esse colégio, ela já começou a viver essa separação, né? E aí ela de fato já entendeu que aquilo era meio que uma preparação para ela viver a vida religiosa, que já era um objetivo que ela já sabia, né? Ela já tinha entendido que era essa a vocação dela, entrar no Carmelo, isso que ela queria. E aí na escola, né, ela não era uma aluna nota 1000 ali, digamos assim, em todas as matérias, tal, tinha química, que não era tão bem assim, né? Mas ainda assim ela se dedicava muito para dar o melhor, ajudava as amigas, né? Então ela sempre buscava fazer o melhor dela na escola, né? Mesmo nas matérias que ela não tinha tanta afinidade. Mas também, assim, eu não sei, aí eu vou ter que dar um contraponto, porque, na verdade, o que tem aqui no relato dela é que ela chegou a receber prêmios no colégio. Ela recebeu o prêmio de primeiro lugar em alguma coisa de história,
Então ela tinha, não status, mas ela É que eu quis dizer assim, que ela não era, sei lá, um gênio que tirava tudo de letra. Não, ela tinha matérias que ela era muito boa e ela até foi premiada, mas outras para ela eram um sacrifício. Ela tinha que se matar para fazer acontecer, mas ainda assim ela ia lá e fazia, né? Não, e o legal que eu tô lembrando agora é que nessas que ela ia muito bem, assim, o prêmio que ela ganhou de história, ela pediu ajuda à Nossa Senhora. Então, assim, ela entregou, ela foi fazer lá as provas, as coisas, e ela pediu para que Nossa Senhora iluminasse que ela fosse bem. Então, via tudo, era tudo misturado. Não existia separação da vida dela. E ela fala muito disso, que onde ela estivesse, onde ela estava, se ela estava na escola, se ela estava na casa, se ela estava nas festas, se ela estava em qualquer lugar, ela estava com Jesus e Maria, ela não se separava deles, né? E ela pensava neles e estava com eles. Ela era uma pessoa que gostava muito de cavalgar, de nadar, de fazer alguns esportes, algumas coisas. Como vocês falaram, assim, a questão familiar para ela era assim, um negócio, acho que de todos os que eu estudei até hoje, ela me pareceu a mais apegada à família, porque ela era muito apegada aos irmãos, e ela era muito apegada à mãe, mas mais ainda ao pai. Então, para ela, era assim, um sofrimento muito grande a questão de deixá-los. E por diversas vezes ela teve que deixá-los. Então, ela era do colégio, né, ficou aí no colégio interno. Ela, às vezes, nas férias viajava para outras fazendas do avô, dos tios, de outras pessoas, passava um mês fora. Então, Deus, né, Jesus foi preparando ela mesmo para essa separação quando ela foi entrar no Carmelo, porque era algo, e ela relata todo instante, várias cartas que ela escreve para a família dela, ela fala para o pai dela, assim, ela escreve muito para o pai dela, e ela fala: pai, se não fosse Deus, né, não fosse Jesus, não fosse ele que me quisesse, eu nunca ia deixar o senhor, eu nunca ia deixar você. Eu jamais teria coragem, porque me custa muito, muito, muito. Mas é por um bem maior, porque foi Jesus que me pediu, então eu sei que é o melhor. Mas essa questão da família dela, assim, era muito. A família dela era muito importante. E a família sofreu muito quando ela foi. Ela relata no diário que a família chorava, e todo mundo chorava quando ela foi, né? E Deus deu até a fortaleza para ela. Ela falava que enquanto a pessoa estava lá chorando, ela se mantinha firme, mas ao mesmo tempo, aí quando ela entrava no quarto, ficava sozinha, ia lá, ela desmoronava. Lá ela tinha os momentos para chorar a tristeza da separação. E eu fui super lá para frente já, para a história. Desculpa. Não, mas amiga, dela é que a vida foi curta, né? Então é isso mesmo. A gente tá falando da infância, fala da adolescência, do colégio e vai A e gente vai volta ficar indo e mesmo. voltando. A gente vai lembrar da Não tem infância, vai problema. lembrar. Eu tava pensando aqui, gente, ainda bem que Deus realmente tem um plano para cada um, né? Porque imagina se Teresa d'Ávila fosse esse o plano de Santa Teresa d'Ávila, a bichinha ficou 20 anos só para se converter, né? Ainda bem que não era esse plano para ela. Exatamente, já pensou? Por isso que a Teresa aqui, ela precisava realmente amar já com os 4 anos, já fazer os votos, a rezar o rosário, que ela tinha pouco tempo. Falar nisso, a gente não sabe quanto tempo temos, né, gente? Então, bora. Exatamente. Bora, bora. Me chamou a atenção algo do colégio, que foi quando ela formou um grupo ali de aproximadamente 15 moças, né? Das melhores famílias ali de Santiago, e 8 dessas vieram a ser religiosas. Então, como ela impactava a vida realmente das pessoas que estavam ao redor dela, por ser quem ela era, né? Pelo amor que ela tinha por Jesus. Não, essa santidade dela, Tati, realmente, assim, impactava todo mundo, né, ao redor, assim, os familiares viam, os amigos principalmente via, né, e ela, assim, era a santa do dia a dia, porque ela era santa com a família, fazendo as coisas, ela era santa nas férias, com os amigos, como a Dani falou, né, ela gostava de cavalgar, ela gostava de jogar tênis, então ela era santa na raquete lá do tênis, ela era santa passeando de cavalo pela fazenda, pelos arredores ali da cidade.
Então, isso é que chama atenção, né? Porque ela não era uma Teresa na família, uma Teresa na igreja, uma no... Não, ela era a mesma Teresa e a mesma santa em todos os ambientes, né? E tanto que isso, né, foi essa certeza do Carmelo foi brotando no coração dela cada vez mais, que com 14 anos ela fez um voto de castidade, né? Isso ainda não na ordem, né? Ou seja, não tinha entrado no Carmelo ainda, mas ela, por ela mesma, fez esse voto e foi renovando esse voto algumas vezes, né? Até entrar no Carmelo e depois. Ela Né? renovava anualmente. Isso por conta, né? Não foi. Sim, Não foi sim, nada. isso foi. Ela sentiu mesmo o chamado de Jesus, né, para a vida dela. Ela queria se entregar a Jesus e ela, com os 15, foi 14 para 15 anos, ela entendeu que ela era de Jesus. Ela não iria se casar, ela não iria Ela não ter admitiria outro esposo, senão o Senhor. isso. Ela não admitiria, ela não teria outro. Então ela fez o voto de castidade, né? E ali, nesse momento também ela conversou com uma madre e foi quando também ela teve muita certeza da vocação dela. Então foi por volta da cidade aí que ela meio que discerniu a vocação dela, porque até então ela tinha o amor, né? Mas aí quando chegou nessa fase ela discerniu mesmo que a vocação dela era ser esposa de Jesus. E foi Jesus que revelou para ela que ela seria do Carmelo. Em determinado momento na vida dela, ela ficou muito em dúvida se ela seria do Carmelo ou se ela iria para o pessoal do Sagrado Coração, né? Que ela já frequentava a escola e tudo mais. E ela ficou muito em dúvida, pediu ajuda para um padre para ajudá-la a discernir e tudo mais. E aí até que ela foi fazer uma visita no Carmelo, quando ela tinha 17 anos, mais ou menos. E aí ela viu que era onde Deus a queria. Então, ela veio sendo trabalhada. Tanto é que teve uma irmã que diz, né, depois que ela morreu, a irmã, pelo menos está lá no diário, falou que quando ela entrou no Carmelo, ela já era santa. Então, assim, ela ficou pouco tempo, né? Então, ela trabalhou tudo que ela precisava. Deus foi trabalhando toda a questão do desapego. Como eu falei, desde o começo, desde criança, ela tinha essa resolução de lutar contra si. Então, ela é orgulhosa, ela sabia que ela era orgulhosa. Então, no diário, ela fala, hoje eu não me venci. Ou, hoje eu me venci. Hoje eu consegui lutar. Hoje eu não fui orgulhosa. Hoje, em tal situação, eu consegui, sei lá, né, não ser orgulhosa. Ou então, não, hoje eu caí, hoje não deu certo e tal. Então, no diário, ela vai relatando as lutas dela. Era uma pessoa assim, a gente fala, é santa, já nasceu santa, morreu cedo, não teve pecado, perfeitinha. E no diário mostra que sim, não, ela teve as lutas, né? Teve que lutar contra o seu temperamento, como a gente já falou aqui também. Então... Então, lutemos. Lutemos. Não, inclusive era isso que eu ia falar, mas assim, antes de eu até encaixar aqui um trecho desse Lutemos, só uma outra frase dela, porque ela também tinha uma amizade muito próxima, assim, né, com o irmão dela, o Luiz, que chamava de Lúcio, né? Acho que era Lúcio que eles chamavam. E aí, certa vez, ela falou para ele, né? Que queres, Lúcio? Se Jesus Cristo, esse louco de amor, me tornou uma louca. Ou seja, ela falou, tipo, o que eu vou fazer, Luiz? Foi ele que me tornou uma louca, então eu tô louca de amor por ele, né? É bonito ver essas frases dela, né? E aí, sobre essa luta, uma coisa que me chamou a atenção, e eu trago aqui pra gente refletir juntos, é assim, né? Como a gente pode, né, baseado nesse aprendizado de Santa Teresa de Los Andes, ir calibrando o nosso plano de vida, sabe? Nosso plano de vida na nossa vocação, se sua vocação é ser um marido, uma esposa, então, dentro da sua vocação, ou é religioso, ou celibatário, qualquer, o seu plano de vida para chegar no céu, em que sentido, né? Muitas vezes a gente está no pecado, ou está na vida bandida aí, né, digamos assim, aí você faz uma resolução. Não, beleza, amanhã eu vou ser São Francisco. Meu, não vai funcionar, cara. Você vê como ela falava? Ela fala assim, hoje eu me venci. Por quê? Porque a meta dela era hoje, né? Ou seja, se você fizer uma meta muito ampla, tipo assim, não, eu quero ser santo.
Tá, mas isso na prática você não consegue fazer nada com isso. Você tem que ir tornando algo mais específico, né? Então, em vez de quero ser santo, você vai trazer para uma virtude. Ó, eu quero ser paciente, mas não é que assim, eu quero ser paciente pro resto da vida. Não, você precisa falar, eu não quero gritar com meus filhos essa semana, sabe? Eu não quero aumentar a voz ou desobedecer a minha mãe essa semana. E eu achei interessante isso quando ela fala, né? Hoje eu não me venci. Ou hoje eu me venci. Ou seja, ela tinha bem claro o que ela ia fazer no dia, né? Assim, ela tinha ali um objetivo para cumprir naquele dia, naquela semana. Né? Posso ler uma passagem do diário dela que fala de um momento que ela não se venceu? Só para Claro, por favor. exemplificar um pouco o temperamento dela. Para vocês verem assim, tinha momentos que eu estava lendo e eu falava, meu Deus, ela parece uma menina tão, né, tão mimada. E ela fala. O legal é que ela fala, olha, eu sou mimada, meu pai e minha mãe me mimou, meus irmãos me mimaram, eu sou mimada, então eu sou orgulhosa, eu sou isso. Então ela tem consciência daquilo que ela precisa lutar, né? Aí eu vou ler aqui um trecho só para vocês verem. No diário tá assim, né? Contar uma raivazinha é o título. E aí ela fala. E aí ela começa assim, ó. Para maior humilhação, contarei uma raivazinha que tive. Foi tão grande que parecia que eu estava louca. Minha irmã e minha prima não quiseram tomar banho de mar conosco porque éramos muito pequenas. Desgostei-me porque me chamaram de criança e não queria ir, mas me obrigaram. Quando estávamos nos vestindo, chegaram as meninas para apressar-nos. Porém, respondi que não me vestiria enquanto elas não fossem embora. Elas não quiseram sair e minha mãe disse para me vestir e eu, teimosa, não quis. Mamãe até me bateu. Tudo inútil. Eu chorava. E era tanta raiva que eu tinha que eu queria voltar ao banho. Minha mãezinha começou a me vestir, e eu continuava furiosa. Quando fiquei pronta, me arrependi e fui pedir perdão à minha mãe, que estava muito triste por me ver assim e dizia que ia embora para Santiago. Não ia ficar com uma menina tão raivosa. Ela não quis me perdoar e eu chorava inconsolável. Mandou-me sair do seu quarto, e eu fui me esconder para chorar livremente. Chegou a hora de tomar o lanche e eu não queria ver ninguém, pois tinha dado muito mau exemplo. Não sei quantas vezes pedi perdão até que minha mãe disse-me que observaria qual era a minha conduta dali por diante. Creio que deste pecado eu tive contrição perfeita, pois o tanto que tenho chorado não sei quantas vezes, e cada vez que me lembro eu me entristeço de ter sido tão ingrata com nosso Senhor que acabava de me dar a vida. Então, assim, um trechinho de um momento que ela não se venceu, né? Mas ela se envergonha, ela pede perdão, ela mesma se diz muito orgulhosa, mas ela sempre tá pedindo perdão, ela tá pedindo perdão, e uma das coisas que eu, lendo agora, até pensei, é que ela via tudo assim, não é só que ela pediu perdão para a mãe dela, né? Ela entendia que aquilo também entristecia Jesus, aquele comportamento. Então, acho que isso tornava as coisas um pouco mais profundas até, né? Porque se você for ver, foi uma birra de uma menina. Ela era já adolescente, então, mais perto da adolescência, eu acho. Então, assim, uma birrazinha, né? Às vezes a gente não bate o pé e fica meio... até adulto dá umas birras, fica meio mimado, assim. Então, ela... Tinha dias que ela se vencia, tinha dias que não. Mas ela lutava. E isso, assim, uma das coisas que eu gostei muito, assim, que... Eu vou deixar pro eu aprendi, tá bom? A luta, né, gente? Faz parte. Acho que a gente precisa disso. Caiu, levantou e segue. Né? Caiu, levantou e segue. Importante seguir. Jesus vai voltar e ele quer encontrar a gente caminhando. Então, bora caminhar. Né? E lutar. Certo, Marcos Júnior? Exatamente. Inclusive, é uma característica dos santos, né? Os santos, eles não se deixam vencer, né? Não é à toa que eles são modelos e a igreja nos coloca eles como exemplo, né? Pra gente seguir e chegar até o céu.
E aí, como foi essa entrada dela no Carmelo? Acho que como a vida dela não é muito longa, né? Acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho mais dessa parte de como foi a Nossa, chegada dela no Carmelo. mas aí a gente já vai pro final do programa. Ela entra no Carmelo e morre. Acabou o programa. Tem o episódio das férias, né? Que eu tava pensando aqui. Tem gente que consegue estar muito no fervor aos finais de semana, por exemplo. Porque aos finais de semana tem muitas atividades da igreja, então tá muito assim né, em Deus, vamos colocar assim, no final de semana, e a semana passa um pouco mais fria. Ou tem gente que pela rotina da semana, por exemplo, que é o meu caso, contando da rotina da semana, eu consigo fazer as minhas orações mais assim, regradinhas. E aí o final de semana acaba ficando um pouco mais desregrada, aí tipo, passa a hora de rezar, tal terço, fazer tal oração, né? E o que chamou a atenção nela, uma coisa que nós já falamos aqui, que era o ser a todo instante, a todo momento, aonde ela fosse, aonde ela estivesse, ela era aquela apaixonada por Jesus. E nas férias também, né? Lá para as férias, lá com uma família de muita posse, tinha uma das maiores fazendas lá do Chile. Então, nessa fazenda da família, tinham alguns eventos, né? Tinham lá a primeira comunhão, tinha crisma, tinha realização de batismo, casamento. E ela sempre ajudava nesses eventos, ela estava sempre disposta, né? E a fazer o que fosse necessário. Né? Ela não fazia só aquilo que era mandado ou aquilo que ela queria, ela fazia aquilo que era necessário fazer. Então, ela ajudava em todos os lugares. Isso também me chamou bastante atenção nela. E é aí, Dani, aí no diário fala que é nessas férias que acontece a questão que o padre vê ela levitando? Então, no diário ela não fala nada de dons, assim, de experiências sobrenaturais, essas coisas, ela não relata nada. Assim, ela fala assim, que Jesus falava com ela sentia Jesus, ela sentia, tinha os dias de muitas tristezas, securas, que ela se juntava com Jesus no horto, mas dela levitar ou dela ter algum dom extraordinário, eu nem sabia que ela tinha. Estou sabendo agora. E aí ela ajudava, né, aonde fosse necessário, aonde era preciso, ela estava ali ajudando, mas sempre muito entretida nas coisas de Deus. Então isso as pessoas notavam nela. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, tal pessoa exala o Espírito Santo? Com certeza era ela, né, que exalava o Espírito Santo. E aí o padre Félix escreve, né, sobre ela, que participava de uma missão na fazenda da família, e um dia ele entrou silenciosamente no oratório, né, sem suspeitar que ela estava lá, e o que ele vê, né? Ele vê a nossa Teresona, que eu já estou dando o nome dela de Teresona, que para mim ela era Teresona, né? Ele a vê lá elevada ao ar, mais ou menos 30 centímetros, sem que seus joelhos nem seus braços se apoiassem, né? Então ela estava ali adorando e levitando, e o padre impactado com aquilo, porque falou, quem é essa? Quem é essa moça? Quem é essa adolescente? Quem é essa criança? Quem é essa, né? Que até levita. Então, tamanha já era a santificação dela. Isso antes de entrar no Carmelo. Isso, né? Exatamente. E era legal ver realmente todo esse fervor da família, né? Em poder ajudar a fazer essas missões, né? Porque como você falou, né, Tati, na fazenda lá, eles preparavam as crianças para a primeira comunhão, tinham casamentos, então era uma família que estava sempre realmente disposta em querer ajudar, né? E ela, vendo esse espírito da família desde sempre, né? Desde muito nova, ela também já tinha esse ímpeto de querer ajudar e estar mais próxima dos pobres, né? Tanto é que eu estava lendo aqui que ela meio que pegou uma família, assim, ela se identificou com a família para apadrinhar e para poder ajudar, especialmente o garoto ali, que ela estava preparando ele para a primeira comunhão. E aí, para você ver, né? Também esse desprendimento dos bens materiais, né? Porque ela estava vendo ali a situação da família que não estava legal, ela pegou um relógio que ela tinha ganhado, né, de presente, foi lá, vendeu o relógio, que era um relógio caro e tal,
para doar esse dinheiro para a família lá e eles puderem, né, ter uma melhor condição, fazer, enfim, o que eles precisavam. Então, uma pessoa muito atenta, né, à comunidade, ao próximo, com esse olhar voltado ali pro pobre, né, que era alguém que chamava muita atenção dela. Então, e nessa questão de querer ajudar e de estar sempre disponível, disposta, né, ela estudava lá no colégio interno, mas em determinado momento a irmã mais velha dela casou, e aí ela teve que sair do colégio para voltar para casa para poder ajudar na família. Então, fazer meio que as funções ali que a irmã dela fazia. Então, ela se coloca totalmente disponível e, né, sei lá como que eu posso dizer, para fazer o melhor, para servir o melhor. Então, ali ela vai servir a família dela, e ela fala que ela vai, né, tentar fazer sempre o melhor que ela puder fazer. E aí eu estava vendo aqui uma parte no diário que ela sempre queria dar o melhor para os outros, né? Então, assim, ela no diário ela escreve assim, ó: devo esforçar-me por ser o mais amável, sem me permitir jamais alguma palavra de mau humor e muito menos frases picantes. Não desperdiçarei ocasião alguma que possa dizer uma palavra amável e agradável aos demais. Como tampouco reprimirei os sorrisos que possam comprazer aqueles a quem trato. Suportarei com paciência o caráter das pessoas cujo trato me desagrade ou contraria, mostrando-me mais atenta e serviçal com elas do que com as demais. Esmerar-me-ei em proporcionar felicidade aos outros. Procurarei tornar a virtude amável para os outros. Então, é isso, ela escreve no diário, que é uma das resoluções que ela toma, né, de sempre estar disponível a servir aos outros. Então, quando ela volta para casa, ela era muito querida, ela era uma das irmãs mais queridas pelos irmãos, justamente porque, por mais que ela tivesse essa questão do gênio, de ter que se lutar, de se vencer, como ela colocou aqui no diário, como uma resolução, ela procurava sempre dar o melhor, ser o melhor, servir o melhor em tudo. Então ela não deixava transparecer certas coisas. E esse momento, né, que você citou, que ela retorna, então, do colégio lá para ajudar a família, né, porque a irmã casou, é interessante ver um comentário que ela faz, né, que ela escreve que ela não sabia de que a rotina e a vida doméstica eram uma vida de sacrifício. E aí ela fala, já está me servindo de preparação para a vida religiosa, né, porque também foi outra coisa que ela entendeu, é que ela tinha, e ela queria, né, ela tinha esse desejo de reparar os pecados, né, dela, do mundo, assim, ela queria minimizar o sofrimento de Jesus. Então ela falou que ela tinha que fazer sacrifícios para poder amenizar esse sofrimento de Jesus. Ela até fala, né, que quanto mais amamos, mais necessitamos e desejamos o sacrifício, né? Então, quanto maior o amor a Jesus, mais você quer se sacrificar para poder amenizar a dor dele. E aí ela falou, bom, então assim, ela pegou a vida doméstica ali, né, a rotina do lar e da casa, que ela não tinha essa responsabilidade, né, e ela passou a ter depois que a irmã casou. E ela falou, eu não sabia que era uma vida de sacrifício não, mas que bom, né, porque já me ajuda a me preparar para minha vocação, que é a vida religiosa, né. O legal é que ela vai encontrando, e assim, você vai vendo, né, a vida dela não foi nada em vão, foi uma vida curta, mas uma vida totalmente assim, Deus foi preparando cada detalhe. Então, lá na infância, infundiu o amor no coração dela, ela faz as resoluções, os votos, vai conhecendo a Nossa Senhora, a questão de ir estudar fora, então, vai trabalhando o apego que ela tinha com a família, vir servir a família depois, né, quando ela já era maior. Então, sobre essa questão dos serviços domésticos, de se sacrificar e se santificar também no ordinário. Então, Deus foi preparando todas as coisas para que quando ela chegasse no Carmelo, ela realmente estivesse muito preparada e não precisasse ficar ali muito tempo, porque a meta dela era o céu. E ela sabia que a vida dela seria curta. Ela tinha essa certeza desde sempre, por isso que
ela, quando era criança, ela ficava doente todo 8 de dezembro. Ela achava que todo 8 de dezembro ela ia morrer. Durante 4 anos consecutivos ela ficou doente. E ela achava que ela ia morrer. Aí quando ela foi operada de apendicite, ela se despediu de todo mundo. Ela disse, tchau, Jesus, até logo mais, vou ver você daqui a pouco. Porque ela tinha certeza ali, ela falou, eu vou morrer, é agora. Não foi ainda. Mas ela sabia que a vida dela ia ser curta, né? E aí, sobre isso que você falou, sobre essa oferta de Jesus, né? Uma das resoluções que ela tomou era de amenizar a dor no coração de Jesus, de se ofertar pelas almas pecadoras e sofredoras. Então, ela queria sofrer para reparar os pecados, né? E, enfim, das pessoas. E aí, ela no diário tem uma passagem bem assim, ó. É bem doída. Ela escreve assim: Jesus meu, tu conheces a oferta que te fiz de mim mesma pela conversão das pessoas que te nomeei. Não só te ofereço a minha vida, mas também a minha morte. Como te aprouver, dar-me e eu a receberei com gosto. Seja no abandono do Calvário, seja no paraíso de Nazaré. Além disso, se quiseres, dá-me sofrimentos, cruz, humilhações, que eu seja pisada para castigar meu orgulho e os deles. Como tu quiseres, sou tua. Faz de mim segundo a tua santa vontade. A gente até respira fundo depois de ler isso. Quem tem coragem de pedir? Né? Quem tem coragem de pedir para ser humilhada, pisoteada? Né? Então, ela tinha esse desejo. Isso foi ficando cada vez mais forte. E ela tinha o desejo também, como ela fala, faz-me em vida ou na minha morte. E aí ela chega a um ponto assim, né, que ela achava que ia morrer, não ia morrer, ia morrer, não morreu. Aí ela fala assim, não, então eu entendi que eu tenho ainda que ofertar a minha vida. É em vida que eu preciso sofrer, estar junto e unido ao Jesus no sofrimento pelas pessoas e pelas almas que ele quer. E aí, quando chegar a hora certa, ele vai me levar. Tem que respirar fundo, né? Porque depois dessa é entender realmente o que é abraçar sua cruz, né? Tome sua cruz e leve. Viu que não dava para falar já da entrada do Carmelo? Não tinha como. Não, e tem outra parte aqui que ela fala sobre sofrimento, só para exemplificar um pouquinho mais do quanto que ela ficava feliz quando ela sofria. Ela escreveu assim, ó: sofri bastante ontem, deram-me uns remédios que me provocaram dores, porém eu não me queixava, eu estava feliz porque sofria. Sentia como se nas costas me enfiassem alfinetes, porém lembrava-me do meu bom Jesus quando o açoitavam, e me sentia muito feliz sem manifestar a minha dor. Então, assim, no diário tem muitas partes que ela vai falando sobre essa questão e o processo, né? Uma das coisas que eu também estou lembrando agora, o processo que ela teve para chegar nisso, porque também não foi da noite pro dia, né? Ela simplesmente não nasceu, agora adoro, vamos sofrer. Ela foi entendendo o que era o sofrimento, ela foi desejando o sofrimento, e no começo era difícil para ela sofrer. Então, em muitos momentos em que veio prova, e que veio humilhações, e que veio doenças, e que veio coisas difíceis para ela pediu a ajuda de Nossa Senhora para que ela pudesse abraçar isso com dignidade, né, e da forma que Jesus queria. Então, ela falou, Jesus me ajuda, quer que eu sofra? Eu sofro, mas me ajuda então a ser fiel e a me manter aqui fazendo a tua vontade. Então, no começo tinha muitos relatos dela ainda pedindo ajuda a Nossa Senhora, ainda pedindo ajuda a Jesus nesses momentos de sofrimento. Ao longo do tempo, né, como ela vai chegando mais perto da entrada do Carmelo, e até quando ela entra no Carmelo, isso já não é assim. Ela sofre, ela entende, ela manifesta, ela sabe que ela tá sofrendo por algo, mas ela já consegue lidar com aquilo, digamos assim, né? Sem, sei lá,
Como é que sofre sem sofrer, né? Não sei, não sei como explicar isso. Mas é meio que ela vai amadurecendo mesmo nessa vida de sofrimento, porque ela entende que o sofrimento não é algo em vão, né? Então ela converte tudo assim para estar unida a Jesus pelos pecadores, pelas almas, pela conversão. E um dos desejos dela de ser carmelita é porque as carmelitas amam e sofrem. Essa é uma das, digamos assim, a principal regra, não sei se regra, lema, né, das carmelitas. Elas amam e sofrem. Então ela queria muito entrar no Carmelo por conta disso. Não, é isso aí. Inclusive, então, né, aproveitando aí o gancho, né, ela entra no Carmelo, né, com 19 anos, e realmente ela tinha muito esse desejo de ser carmelita, porque de fato as carmelitas, o carisma carmelita, né, que era o que ela se identificava, ele consiste em 3 coisas, né, amar, sofrer e rezar. Rezar pela conversão dos pecadores, pela santificação da igreja e dos sacerdotes, né? Mas carmelita é isso, é amar, sofrer e rezar. Então ela se identificava muito com esse carisma, e aí desde essa visita que ela tinha feito, né, com 17 anos aproximadamente lá no Carmelo, ela já tinha decidido que seria uma carmelita descalça, né? E aí quando ela entra no Carmelo, ela entra se oferecendo para os serviços, né, para os trabalhos assim, mais humildes e desagradáveis que tinha, porque ela, né, queria dar o melhor dela, né, e ainda que fosse uma coisa meio desagradável, assim, para ela seria um sofrimento que ela sabia que ela ia passar, então ela iria fazer com muito bom grado, né. Na verdade, ela entrou no Carmelo um pouquinho antes de 19 anos. Ela entrou com 18. E esse processo para ela entrar no Carmelo, né? Antes de entrar no Carmelo, ela já se correspondia com a madre, com a priora, por um tempo. Então, ela ficou trocando cartas com a priora. Ela ficou falando sobre como ela estava. Ela contava as coisas para a madre, né? E aí chegou um determinado momento que ela pediu, né? E ela insistia assim, madre, se tiver uma vaguinha aí, lembra de mim. Madre, quando tiver uma vaga, por favor. Então ela ficava insistindo assim para a madre, para que ela pudesse entrar. E até que chegou o momento que a madre respondeu para ela, né, de forma positiva. E aí, então ela se alegrou e ao mesmo tempo se entristeceu, porque ela ia ter que abandonar a família dela, abandonar, entre aspas, ela ia ter que deixar a família mesmo, de forma definitiva, e isso para ela ainda era um sofrimento, né? E então ela foi com a mãe fazer essa visita, ela já tinha contado para uma das irmãs que ela era muito amiga, a Rebeca, que a vocação dela era o Carmelo, então ela foi contando ali aos poucos. Aí 2 meses, ela se determinou e colocou uma data que ela queria entrar em maio, e aí 2 meses antes ela foi escrever pro pai dela pedindo autorização. E a carta que ela escreve pro pai dela tá relatada no diário, mas eu achei assim sensacional. Ela foi muito sábia, ela foi muito esperta também, eu acho, quando ela escreve pro pai dela. Que ela usou de palavras e argumentos que eu falei, como que o pai dela não ia deixar depois de ler isso aqui, né? Então ela foi preparando o terreno, ela foi escrevendo e falando, né, do amor que ela tinha pela família e tal, e explicando um pouquinho de como que se deu. Então ela explicou, eu não vou ler a carta porque ela é bem longa. Depois vocês leem lá no diário. Mas ela explica pro pai dela, fala pro pai dela que não foi uma coisa que colocaram na cabeça dela, então ela mostra e vai falando. E aí eu achei legal que ela fala assim, olha, você não se negou a dar a minha irmã pro marido dela, que eu não lembro os nomes agora. Mas, então, porque você sabia que ela seria feliz com ele. Imagina eu que estou pedindo para ir para Jesus, né? O meu esposo é Jesus. Não tem ninguém melhor do que Jesus. Então não tem como, né? Você não vai se negar, né, pai? Porque você é um homem bondoso. Aí ela começa a elogiar o pai dela e vai rodeando assim.
E ela vai escrevendo de um jeito que eu falei, nossa, se o pai dela negar depois disso aqui... É que ela fala, né, pro pai que desde a infância, né, buscou a felicidade e ela descobriu que só em Jesus, né, só em Deus ela vai conseguir ser plenamente feliz, né. E para ela, realmente, esse momento de entrar no Carmelo, como você falou, foi assim, a maior alegria e o maior sofrimento da vida dela ao mesmo tempo, né? Porque ela sabia que aquilo ali estava concretizando a vocação dela, mas ao mesmo tempo ela estava dando um adeus definitivo para a família, né? Então ela sofreu muito nessa entrada no Carmelo, né? Relata-se que a família estava em prantos e ela feliz, saltitante, dizendo, encontrei o céu. Exatamente. Para ela era o céu na terra, né? Com certeza foi o maior sonho que ela estava realizando ali desde quando ela era criancinha. Eu imagino como é difícil, gente. Ela era muito doce, né? Ela era amável, ela era querida, comunicativa, alegre. Onde ela chegava, né? Ela exalava aquele Espírito Santo, como nós já dissemos aqui. Então, para a família deve ter sido muito difícil, né? Estou fazendo aspas aqui, perdê-la, né? Mas para ela era eu. Isso você foi falando assim, Dani, que ela falou pro pai dela que não vai negar, né? Porque meu esposo vai ser Jesus. Aí eu pensei, o Jesus não mente, não trai, é fiel. E ainda te dá o céu, cara. Não, então, não dá. né? É que agora eu não vou ler a carta nem nada, vou deixar vocês na curiosidade, mas ela usa uns argumentos assim que eu falo, nossa, não tem como o pai dela negar, não tem como, porque ela só tá falando assim, olha, eu tô pedindo pra ir pra Jesus, eu tô pedindo a minha felicidade, você não vai negar a minha felicidade, né, pai, de estar junto com Jesus. Então, ela vai usando os argumentos e ainda vai falando do pai, né? Ela começa, pai, porque o senhor é bondoso, o senhor tem um coração, o senhor não sei o que, o senhor não sei o que lá. Então, tipo, ela exalta o pai dela e aí depois fala, olha, eu tô indo pra Jesus, né? Não é pra qualquer outro. Então, assim, é difícil o pai negar. Mas mesmo assim, o pai ainda demorou pra responder, viu? O pai deu uma... Ele se esquivava dela. Ele responde. Imagino, né? Porque para eles devia ser difícil mesmo, né? De novo, aspas aqui, perdê-la, né? E aí quando ela entra lá, que ela fala, né, que por fim ela encontrou o céu na terra, né? E ela fala que por mais que fosse difícil deixar a família, mas ela gozava de uma paz inalterável, né? Ou seja, isso me remeteu a algumas coisas que a gente vive, alguns momentos que a gente vive que não traz paz. Logo, não é de Deus quando a gente não tem paz, né? E ela encontrou essa verdadeira paz, que nada tiraria aquela paz dela, né? Então, a certeza de estar fazendo aquilo que é da vontade de Deus nos traz paz. Toda vez que você não sentir paz é porque alguma coisinha não está no eixo, alguma coisinha está fora do trilho, né? É melhor se questionar, né? Oi? É melhor se questionar, né? Se alguma coisa está correta aí nessa resolução. Exatamente. Ela sofreu muito por deixar a família, mas ao mesmo tempo é um sofrimento em paz, né? Porque ela sabia que ela estava indo para o lugar que ela tinha que ir, que Jesus reservou para ela. Então ela... E é tão bonitinho ela falar, porque aqui eu vou para o meu conventinho, porque lá no meu conventinho... Então ela vai falando do Carmelo, e ela descreve o Carmelo, né? Eu até fui pra nossa, assim, é diferente um pouco do que eu ouvi, por exemplo, de Santa Teresinha, que teve dificuldade com algumas irmãs e tudo mais. Ela sempre se refere, né, nesse período que ela entrou no Carmelo, ela fala que ela foi muito bem acolhida, que a Madre Superior era como uma mãe e cuidava muito bem dela, as irmãs eram muito bondosas. Aí ela fala que ela entrou e ela demorou um tempo para entrar no noviciado, né? Então ela fica lá com um tempo de experiência, digamos assim. E aí ela fala, a noviça bondosa me acompanhava e me ajudava em todas as coisas que eu errava. Porque ela ia cometendo gafes, ela falou, imagina, ela vai escrevendo para a família dela, contando, né? Imagina como é difícil para mim andar de tamanco. Nossa, então ela vai falando dos mínimos detalhes, às vezes das tarefas, ela conta, hoje tive que ficar na plantação, hoje tive que ficar para costurar os hábitos, hoje tive que fazer tal coisa. E aí tem umas tarefas que ela fala, meu Deus,
né? Como que vai sair isso daqui? O que vai sair daqui? Só Jesus mesmo, porque ela não tinha habilidades para fazer certas coisas. Mas tudo que ela se refere no tempo de estar no Carmelo são coisas boas, né? Das irmãs, da vivência, delas estarem ali juntas. O que ela traz de sofrimento nesse momento, nesse período, são vivências que o próprio Jesus derrama sobre ela, né? Dá a graça do sofrimento em prol de outras pessoas. Então ela vai ter momentos de aridez, de secura, de que Jesus não aparece, né? Não fala com ela. Então, mas são provas que o próprio Jesus vai colocando com um objetivo final. Então, assim, do Carmelo em si, tudo que ela relata no diário é algo bom. E ela vai dando instruções para a família através das cartas, né? Fulana, você tá falando com Jesus? Você tá rezando para Maria? Você tá honrando Nossa Senhora? Você tá... Então ela vai falando com a família, meio que orientando, assim, todo mundo. Até os empregados da fazenda lá, da família dela, escrevem para ela. Então ela era uma pessoa muito querida, muito amada. E aí então você vê essa vida intensa nela no Carmelo, mas uma vida que, enquanto carmelita, foi curta, né? Porque ela ficou 11 meses só no Carmelo. Um período que realmente, assim, as irmãs ali já viam a santidade nela, né? Como foi falado aqui. E ela, enfim, estava ali seguindo, né? A vida de confissão normal dela. O confessor lá do Carmelo estava ajudando. E aí algumas curiosidades já sobre ela, né? Porque, pelo que eu encontrei aqui, né? Ela foi a primeira santa chilena a ser canonizada, né? A primeira carmelita, além da Europa, a ser canonizada, né? Porque as carmelitas santas, né, reconhecidas, canonizadas, eram lá da Europa, ela foi a primeira fora. E ela foi a carmelita com menor tempo de Carmelo a ser canonizada, né? Porque ela acabou ficando só 11 meses. E aí, numa das confissões, né, acho que um mês antes de falecer, se eu não me engano, numa das confissões ela comenta pro confessor de que ela morreria no mês seguinte, né? Ela falou, só tenho mais um mês de vida, porque Jesus revelou isso para ela, né? E ele, na hora dele, não... E ela queria, quando ela revelou isso para ele, que ela só tinha mais um mês de vida, ela queria intensificar as mortificações, o sofrimento, né? Ela queria realmente fazer uma coisa bem mais radical. E ele falou, não, segue a regra do Carmelo. Porque ele não acreditava nesse negócio, né? Tipo, ela tava bem, ela tava aparentemente saudável naquele momento, então ele não acreditou. Porém, passado ali aquele período, né, de um mês, ela acabou ficando de cama, né? Ficou doente, bastante doente, começou com uma febre muito forte e ficou acamada e só foi piorando até que veio a falecer, né? Algum de vocês aí tem os detalhes de como foi esse período final de vida dela? Tenho aqui um pouco no diário, mas só queria reforçar também que a gente comentou alguma coisa que ela ficou doente em alguns momentos, mas uma das questões que ela tinha, ela sempre estava doente, então ela teve que ser operada de apendicite, ela teve outras coisas, e uma dos medos dela antes de entrar no Carmelo, e até uma irmã do colégio questionou ela em determinado momento, era se a saúde dela daria conta do Carmelo, né? Porque o Carmelo é pesado, assim, por mais que ela foi muito feliz no Carmelo, é pesado, né? Elas vivem a pobreza, tem todo o servir, tem toda a questão da austeridade. Então, era uma dúvida que ela tinha. E aí, em alguns momentos, ela fala assim, não, se Jesus disse que eu vou pro Carmelo, ele vai cuidar da minha saúde também para que eu chegue lá, né? Porque ela tinha muito medo de não conseguir chegar no Carmelo por conta da saúde. E aí, como você disse, né, ela ficou realmente doente. Nos primeiros dias, ela não transpareceu isso para nenhuma irmã. Então, ela começou a sentir febre, mas era bem na Semana Santa. Ela começou a ficar doente bem na Semana Santa. Eles intensificavam as celebrações nessa semana e ela não falou nada para ninguém. Então, ela foi vivendo a quinta-feira santa, sexta-feira santa, ela dormindo pouco, fazendo vigília, ficando com Jesus, fazendo tudo o que ela tinha que fazer ainda de forma muito mais intensa, estando com febre, estando com dor, e não falou nada para ninguém.
Aí, em determinado momento, a superiora das noviças percebeu que ela estava muito corada e falou para ela descansar. Aí as irmãs foram ver e viram que ela estava com febre. Tentaram fazer de tudo para ela melhorar e ela não melhorava. Ela foi examinada por 6 médicos, mas já não tinha mais o que fazer, né? E aí todas as irmãs, e aí começou, né? Nesses dias que se seguiram ela acamada, as irmãs sempre ao lado dela, o padre, teve um padre que acompanhou ela antes, também ficou lá perto dela e tudo. E sempre que as irmãs perguntavam alguma coisa, ela dizia que estava tudo bem. Mas somente para o médico, que ela se sentiu na obrigação de falar a verdade, né? Para o médico, ela relatou que ela estava sentindo dores muito intensas, que ela estava assim, né, com a febre, e entre outras coisas que ela começou a sentir, muitas coisas, e que ela nunca falou para as irmãs. Mas ela só deixou isso claro para o médico, porque ela sentiu que ela deveria falar. E aí ela foi só piorando. Ela entrou, por conta da febre, ela teve alucinações. Então ela ficava falando coisas, né? Então às vezes ela voltava à lucidez, às vezes não. Ela ficou oscilando aí por alguns dias. E aí teve quando ela ficou lúcida, né? E nisso ela sempre falando de Jesus, falando né, de todas as coisas que ela estava vivendo. Então ela relatou para o médico, né, para as irmãs ela sorria e dizia que estava tudo bem, e para o médico ela chegou a falar das dores que ela estava sentindo e todo o sofrimento. E aí, antes de morrer ainda, né, se não fosse suficiente tudo o que ela já tinha passado, ela se ofereceu para sofrer qualquer gênero de morte. Então ela disse assim para Jesus que ela estava ali disponível, disposta a sofrer qualquer morte que ele quisesse que ela sofresse, inclusive o abandono do Calvário. Então ele aceitou esse oferecimento dela, e aí ela viveu toda a angústia de morte, né, junto com Jesus na cruz ali, todo o sofrimento de dúvida, de angústia, de solidão, de tudo isso, ela viveu intensamente antes da morte, intensamente. E aí ela, nesses momentos, assim, ficou um tempo vivendo esse sofrimento, e aí um padre acompanhava, né, um antigo confessor dela, e as religiosas acompanhavam, e aí teve um momento que o rosto dela, ele relata, né, que o rosto dela foi serenando, foi se acalmando, foi se iluminando, né, foi meio que voltando, assim, desse sofrimento, e aí ela olhou para um ponto no horizonte e exclamou: meu esposo. Então Jesus vindo buscar ela, né, ela teve uma morte, passou por todo aquele sofrimento, mas Jesus veio ali buscar. Então ela acabou adormecendo, aí eles dizem que relatam que ela morreu como se tivesse adormecido. Então ela adormeceu e faleceu. Na paz Só para do Senhor. confirmar, né, nessa mesma hora, a irmã Mercedes do Coração de Maria, lá em outro lugar, lá em Santiago, teve uma visão. Aí ela relata assim, ó: subitamente me encontrei na cela de uma carmelita moribunda. Vi que era bem jovem, e apesar da palidez de seu rosto, tudo nela refletia a luz. Uma luz, né, que a Dani acabou de falar. Uma luz suavíssima e celestial. Ao lado esquerdo da sua cama havia um anjo com um dardo que lhe trespassava o coração. E logo ouvi: morrer de amor. Então, confirma aí realmente a morte dela, né? A maneira que foi a morte dela. Não, e a morte dela foi impactante, tão impactante, que uma das coisas que no livro, né, do diário cita, é que quando ela morreu, uma coisa que não costumava acontecer é que eles publicaram a notícia num jornal, porque ela acabou sendo tão conhecida ali, né, com as virtudes heróicas, e que acabou saindo uma notazinha num jornal. Ele fala assim, isso não era comum para as carmelitas na época.
E aí os familiares e a comunidade carmelita começou a receber cartas. E cartas não necessariamente dando pêsames, mas felicitando, porque falando assim, agora vocês têm uma santa no céu, a gente tem uma santa. Então o pessoal já estava aclamando ela como santa. E a partir disso, né, um pouco tempo depois, já começaram os relatos de milagres, né, de intercessões, e aí, enfim. Logo que ela morreu, o povo já começou a aclamar, porque ela foi, né? Uma santa em vida, fez muito em vida, e aí o reconhecimento dela veio logo em seguida. E os milagres eram principalmente entre jovens, né, Dani? Ela foi conhecida, né, reconhecida como a missão dela, né? Despertar fome e sede de Deus nos jovens deste nosso mundo moderno tão materializado. Naquela época já era tão moderno e materializado, imagina hoje. Né? E é legal, porque em toda a passagem do diário na vida dela, ela vai falando sobre essa questão das atrações do mundo. Então, lá com os 15 anos, ela diz assim, eu cheguei com os 15 anos, uma idade tão perigosa para as meninas, porque, né, é uma idade muito fácil de se perder. Então, ela reconhecia, quando ela falava com as irmãs, com as amigas, com todo mundo, ela ia falando, olha, presta atenção, você está na sociedade, nos bailes, quando te obrigarem a ir nos bailes, né, fica atenta, se tiver que escolher um noivo e tudo mais, dê prioridade, né, aquilo que fala teu pai, tua mãe. Então, assim, ela tinha toda uma prudência com relação, e ela tinha esse reconhecimento dos perigos da sociedade, digamos assim. E ela falava muito para os jovens, né, as irmãs, amigos e tudo mais. E ela morreu muito jovem, o pessoal se identificava com ela, não tinha como. Gente, então, assim, uma vida curta, né, mas muito intensa, de muito amor a Deus, e que a gente, com certeza, né, pode tirar grandes aprendizados, várias lições aqui para a vida de cada um aqui de nós e de vocês também que estão nos ouvindo, né. E aí, por falar nisso, né, se encaminhando aqui para o final do episódio, eu pergunto para vocês, né, o que vocês aprenderam com Juanita? O que Juanita deixa para cada um de vocês hoje? Acho que não é que eu aprendi, né? Não é que eu não aprendi nada, mas se eu pudesse, acredito que eu gostaria de me aproximar mais dessa santa mesmo, torná-la minha amiga e clamar a intercessão dela para que eu pudesse sentir esse amor que ela sentia, né? Eu acho que ficou marcado para mim é o amor que ela sentia por Jesus, esse amor louco que ela sentia por Jesus, sabe? Lógico que dentro da minha vocação, né, dentro daquilo que Deus espera de mim, eu só desejo amá-lo. Só desejo amá-lo, porque se eu amá-lo loucamente, né, como ela amou, consecutivamente eu vou seguir os planos dele, eu vou fazer aquilo que é do agrado dele e me apegar com Nossa Senhora, ter Nossa Senhora como minha maior modelo, minha mestra, minha rainha, minha senhora. E eu não vou falar da parte de sofrimento, não. Então aprende a sofrer com amor, a querer o sofrimento, a desejar o sofrimento. Mas o que me chama a atenção nesse episódio é esse amor, né? Esse amor por Jesus e esse amor por Nossa Senhora. Então, resumindo o que eu falei aqui, que ela me ajude a amar Jesus e Nossa Senhora assim como ela amou. Uou! O que eu falo depois disso? Eu vou falar que eu aprendi com ela, que eu ainda preciso aprender muito. Ai, sei lá, uma das coisas... Eu fiquei pensando, né? Todo episódio toda santa que eu vou estudar agora pra gravar, eu fico, meu Deus, já tenho que pensar no que eu aprendi. O que eu vou falar? Mas assim, óbvio, isso que você falou realmente acho que é o principal, né? Aprender a amar Jesus, porque se eu amar a Jesus, todo o resto vem em acréscimo. Mas uma das coisas que eu me identifiquei muito e que eu vi, assim, o quanto que ela lutava e eu gostaria de lutar como ela,
e me policiar como ela e tentar ser melhor como ela é a questão de me dominar, sabe? Dominar as minhas más inclinações, melhorar o meu temperamento, o meu gênio, as minhas misérias, porque aí, assim, ser melhor para os outros. Então, eu fiquei refletindo enquanto eu li o diário e todas as passagens e todo o resto, assim, foi um ponto, assim, aquele ponto que toca lá no fundo, né? Tipo, ó, teve alguém que lutou aqui, que fez e tudo mais, e eu acho que você pode se espelhar nela. Então eu ficava refletindo muito sobre essa luta dela, sobre essa determinação dela em ser melhor para Jesus. E eu quero ser melhor para Jesus também. Eu peço que ela me ajude. Muito bem. Boas reflexões. Agora fica eu aqui para estragar tudo, né? No final, fazer a minha aqui também. Bom, ela chama bastante atenção primeiro pelo amor e por esse sofrimento, né? Mas eu queria destacar um outro aspecto dela também, que me marcou bastante, que era a alegria, né? A felicidade. Ela passou por tudo que passou, ela fez o que fez, e sempre muito feliz, muito alegre, com um sorrisão no rosto, porque sabia que era tudo para Deus, que Deus estava governando a vida dela e de que o plano de Deus era melhor do que o dela. Então, essa felicidade que ela tinha é o que eu quero aprender, sabe, a ter esse olhar de alegria, esse olhar de felicidade, para que em todas as situações da minha vida eu passe rindo, seja ela de sofrimento, de agonia, de angústia ou de muita felicidade, que eu passe realmente sorrindo, né? Porque ela até comenta assim, né, de que ela era tão feliz que não se podia imaginar, né, que ela sentia, né, uma paz e uma alegria tão íntima que se ela contasse para as pessoas e as pessoas pudessem ver aquela felicidade, as pessoas iam sair correndo para se trancar dentro do convento também, né, porque achava que ia estar ali a felicidade, né, e com certeza estava, né, que é passar 24 horas por dia do lado de Jesus e estando com ele, né, então o que eu fico aqui para mim é realmente essa alegria que ela tinha. Gente, leiam o diário. Quem ficou interessado em saber um pouquinho mais da vida dela, leia o diário, porque tem muita coisa ainda que eu não falei aqui, que eu fico me lembrando a cada segundo, cada coisa que ela vai falando, vai relatando. Então, quem tiver interesse, se sentiu tocado e quer entender um pouquinho mais como era e como foi todo esse processo aí da vida dela, leiam o diário. Para vocês lerem o diário, eu vou colocar um link, tá? Para download em PDF do diário. Download é legal, tá? Então vocês vão poder baixar aí o diário e ler tranquilamente. Amém? Amém. Amém. Bom, então nós estamos aqui, né, nos encaminhando para esse finalzinho de episódio, onde nós queremos, né, rezar um pouco por você aí, junto com Santa Teresa de los Andes, Juanita, que Juanita possa interceder por cada um de nós, por cada um de vocês que estão nos ouvindo. Então, quero encerrar aqui o episódio, né, fazendo uma oração para que Santa Teresa interceda por nós, né? Ó Deus misericordioso, alegria dos santos, vós que inflamastes o ardor juvenil de Santa Teresa de Jesus dos Andes com amor virginal a Cristo e a sua Igreja, fazendo dela jubilosa testemunha de caridade, mesmo pela cruz, concedei-nos, por sua intercessão, que, movidos pelo Espírito Santo e inundados da doçura do vosso amor, também nós comuniquemos ao mundo a boa nova da caridade, por palavras e por obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, que você possa, né, a partir desse momento, sentir essa curiosidade de se aproximar um pouquinho mais de Santa Teresa, de conhecer, ou seja, mais uma Teresa aí do Carmelo, né? Eu acho que assim, você vai somando pontos de santidade, né? Por exemplo, entrou no Carmelo, acho que você já ganha uns 10% a mais de santidade só de brinde, né? Aí você vai mudar, você vai escolher o seu nome lá no Carmelo, aí você coloca a Teresa, pronto, já tem mais uns 15% de santidade de boa, né? Então, eu vou deixar o link, lê o diário dela, se aproxime, torne-se amigo de Santa Teresa. Eu vou colocar um site também,
que é dedicado a ela, que é legal que vocês podem ver fotos. Fotos da família dela, fotos do quarto dela, da cela dela no convento, fotos da família. Inclusive, depois que ela morre, a irmã Rebeca entra, né, pro Carmelo. Acho que ela sentiu que ela tinha que preencher essa vaga que a irmã deixou, né? Então a irmã entra lá. Então é um site bem bacana, bem interessante, porque é totalmente dedicado a ela e tem muita informação interessante. Ok, temos um episódio? Temos um episódio. Então, pra gente fechar, a vida de santidade é só pela misericórdia.